Trânsito fatal. Dados do governo do estado apontam um aumento dos acidentes com vítimas fatais em Pindamonhangaba e moradores cobram mais fiscalização. Operação Lava Jato, Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Guaratinguetá. Uma ordem de prisão temporária também foi emitida pela Justiça na cidade. Mãe só tem uma e os filhos prometem não deixar a data passar em branco. É o que revela a pesquisa da Associação Comercial de São José dos Campos. Mais de 80% dos entrevistados vão comprar presentes para o Dia das Mães. Ao vivo, o presidente da ACI comenta os números que deixam os comerciantes otimistas. Educação bilíngue. Escolas de Taubaté apostam nessa modalidade de ensino que tem ampliado o aprendizado do segundo idioma. Confronto direto, São José e Corinthians decidem daqui a pouco quem fica em primeiro na fase de classificação da Liga Ouro de basquete. Essas e outras notícias. Agora, Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Boa noite. O número de mortes no trânsito de Pindamonhangaba subiu de 29 em 2016 para 31 no ano passado, segundo dados do governo estadual. Moradores cobram mais fiscalização, principalmente no distrito de Moreira César, onde há 2 anos a família da pequena Sofia espera por justiça. A menina morreu vítima de um acidente provocado por veículos que disputavam um racha. Os motoristas foram julgados e condenados, mas recorrem em liberdade. No último sábado, outra criança perdeu a vida no mesmo local. Avenida José Ademar César Ribeiro, distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba. Nesse endereço, a pequena Sofia teve o futuro interrompido. A menina morreu em abril de 2016, vítima de um acidente de trânsito. Ela foi arremessada para fora do carro, sofreu traumatismo craniano e não resistiu. A mãe ficou em coma por cerca de 1 mês, mas sobreviveu. Do acidente, eu lembro que eu estava indo embora para minha casa, eu tinha feito compra, estava indo embora para casa. Daí passei a lombada em frente ao Zito, o carro veio e bateu. Daí dessa hora eu não lembro mais. A morte da criança não foi uma fatalidade. Radames Nardi Roman e Juliano Salvadori, que disputavam um racha, foram apontados como os responsáveis pelo acidente. Eles foram julgados e condenados a cumprir pena em regime aberto, além de pagarem uma indenização às vítimas. Tanto a defesa quanto a acusação recorreram e um novo julgamento deve acontecer ainda sem data prevista. Eles queriam oferecer 120 mil. Daí eu com meu marido não aceitamos. Nós recorremos. Eu espero a justiça. Acabou com a vida dela. Não, nem como dela, como de toda a família, né? Porque depende da mãe dela, depende do marido dela. Às vezes sai, depende de um, depende de outro, entendeu? Não é só dela que de ver os caras aí, tá aí, nada foi feito, né? Revolta. No último sábado, uma outra criança também se envolveu num acidente de trânsito na mesma avenida. Era por volta de 7h30 da noite, quando o garoto de 7 anos morreu atropelado ao tentar atravessar a via. O motorista parou para socorrer, mas a criança não resistiu aos ferimentos. O condutor prestou depoimento e foi liberado em seguida. De acordo com a Polícia Civil, ele não estava em alta velocidade. A Avenida José Ademar César Ribeiro não tem sinalização, lombadas e radares, uma reivindicação antiga dos moradores. Falta sinalização, radar, uma fiscalização melhor também, não sei, da prefeitura, não sei quem que controla isso aí, né? Mas deveria ter, de repente, uma lombada eletrônica e não só num ponto, porque depois da lombada tem um espaço grande para o pessoal acelerar um carro, uma moto, então não vai inibir muito, né? Teria que ser uma coisa mais segura aí. Excesso de velocidade, imprudência, entendeu? Rachas às noites, a gente está trabalhando aqui na avenida, você mesmo está comprovando. E o que está acontecendo? A gente quase não consegue dormir, porque todo final de semana é só racha. Os carros continuam passando em alta velocidade, por não ter nenhum radar, não ter lombada eletrônica ou lombada comum. Então a gente vê que o problema principal é a falta de educação das pessoas. Fiscalização até tem um pouquinho, mas é bem cedinho, depois no final da tarde. O dia mesmo é livre de fiscalização, deixa a pessoa aqui, deixa o lugar abandonado. Dados do Infociga apontam que em 2016, 29 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Pindamonhangaba. Dessas, 6 foram atropeladas. No ano passado, o número de vítimas fatais subiu para 31. Já no primeiro trimestre de 2018, foram registradas 4 mortes, sendo uma por atropelamento.
Muita indignação, porque nada mudou naquela rua, não mudou nada. Apesar aí da reclamação dos moradores, segundo a Prefeitura de Pindamonhangaba, o número de mortes apuradas pelo Infociga representa menos de 7,5% de aumento e que as 4 mortes no primeiro trimestre deste ano representam queda de 33% em comparação com o mesmo período do ano passado. Um motociclista morreu hoje à tarde na Via Dutra. Ele caiu da moto e foi atropelado em seguida. O acidente aconteceu no quilômetro 110, trecho de Taubaté. A vítima seguia viagem na pista sentido Rio de Janeiro. Segundo a empresa que administra a rodovia, chovia no momento da queda. O motociclista foi atropelado por um caminhão e morreu na hora. O trânsito ficou totalmente interrompido para a retirada do corpo e o trabalho da perícia. A liberação aconteceu por volta de 4 da tarde. O congestionamento chegou a 8 quilômetros de extensão. Sentido São Paulo, houve 2 quilômetros de trânsito lento por causa da curiosidade dos motoristas. E durante a madrugada, um motorista de 62 anos morreu e 8 pessoas ficaram feridas em outro acidente no quilômetro 138 da Via Dutra, no trecho de São José dos Campos. O ônibus bateu na traseira de um caminhão carregado com pisos e caiu em um barranco às margens da rodovia. 22 passageiros da capital paulista estavam no veículo da empresa Expresso Sul e que tinha como destino o Rio de Janeiro. As vítimas foram levadas para o pronto-socorro da Vila Industrial. A Aviação Expresso Sul lamentou o acidente e informou que o ônibus estava dentro da velocidade regulamentada e o motorista com o tempo de descanso respeitado. A causa do acidente será investigada. 2 mandados de busca e apreensão ligados à Operação Déjà Vu, nova etapa da Lava Jato, foram cumpridos em Guaratinguetá hoje. Ao todo, a Polícia Federal deu andamento a 23 ordens judiciais nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Esta fase das investigações apura crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em um contrato de 825 milhões de dólares envolvendo a área internacional da Petrobras para a prestação de serviços de segurança, meio ambiente e saúde. Segundo o Ministério Público Federal, um dos 3 operadores financeiros investigados é ligado ao MDB. Morreu na madrugada de hoje o comerciante de 78 anos, baleado durante uma tentativa de assalto a um mercadinho na zona leste de São José dos Campos. O crime foi na última sexta-feira, no bairro Putim. O cunhado dele, de 61 anos, que também foi baleado, continua internado. No próximo bloco, os detalhes da previsão do tempo. E ainda, o otimismo do comércio para o Dia das Mães. A expectativa é que os filhos gastem mais na hora de comprar o presente este ano. Agora são 6 horas e 58 minutos. Breve intervalo, a gente volta já já.